Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para aprendermos com a lição, com a palavra de Deus. Isso quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical. Iremos agora estudar a lição de número 6, onde fala sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. O nosso textuário diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. A nossa verdade prática diz o seguinte: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família, certo? A leitura da lição está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Certo? Meus irmãos, nós vemos aqui o primeiro capítulo fala sobre família, projeto de Deus. Segundo, fundamentos da família cristã, certo? Terceiro, a sutileza da nova configuração familiar. E quarto, princípios bíblicos para uma família sólida, perdão. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, a palavra família do Antigo Testamento, ela vem de duas raízes, podemos assim dizer. Nós vemos aqui que no Antigo Testamento, no hebraico, essa palavrinha aqui, olha, bait, significa casa, família ou quem vive na mesma casa, certo? Tem outra forma também hebraica, que é mishpa'ah, que também significa parentesco. Vocês podem ver lá em Gênesis capítulo 24, do 38 ao 21. E também pode significar família ou clã, certo? Então, são as raízes no hebraico que pode significar a palavra família, certo? No Novo Testamento, no grego, nós temos aqui a palavra oikia, que significa casa, lar ou os de casa, certo? Os de casa. Já também tem essa outra expressão aqui no grego, oikiakos, que significa membros do grupo familiar. Vocês podem ver lá em Mateus capítulo 10, versículo versículo 25 e 36. Nós vemos aqui que na família judaica, meus irmãos, na família judaica se incluía também, certo? Se incluía também, nós vemos aqui, escravos, servos, concubinas e até mesmo estrangeiros, certo? Então essa era a cultura ali da família judaica, que ela também incluía, tanto os escravos, servos, concubinas e também até os estrangeiros. Vocês podem ver lá, conferir, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 23 e 27, certo? Vai citar o exemplo de Abraão, aqui nós podemos ver o exemplo de Abraão, que ele tinha servos, servas, sobrinho, muitas pessoas, concubina, que era no caso, depois veio a Agar se tornar concubina dele, seus servos, seus funcionários ali. Então era como se fosse um clã, uma única família. Então nós vemos aqui que a importância da família desde o Antigo Testamento, desde os primórdios, quando Deus criou essa instituição divina chamada família, que é uma instituição para abençoar a sociedade. Amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos desenrolar essa lição que está muito boa. Meus irmãos, a lição fala sobre a sutileza das ideologias. Sutileza vem de algo sutil, Muitas vezes é algo que a gente não pode... É tão sutil que às vezes a gente até nem sente. Alguém pode dizer assim, olha, no meio daquela multidão eu toquei em você, eu te vi e toquei em você de forma sutil, mas você não sentiu. Então é de uma forma sutil, muitas vezes tão sutil que a gente nem consegue sentir. Eu falei de uma forma sutil, eu toquei em você de uma forma sutil. Então a sutileza vem da palavra sutil, que significa delicado, frágil, Então nós vemos aqui que a sutileza das ideologias. E o que é ideologias? Ideologias é ideias ou convicções defendidas por um grupo de pessoas, certo? No caso dessa lição, são ideologias contrárias à família. Então nós vamos no decorrer aqui da lição, nós vamos ver aqui que ideologias são essas que são contrárias à família cristã, à família que foi instituída por Deus. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, meus irmãos, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que Deus criou o homem, certo? E até então estava o homem ali criado junto com todos os outros animais ali que Deus criou.
Porém, em Gênesis 2,18 diz assim, olha, isso era Deus falando, não é bom, olha aqui, não é bom que o homem, não é bom, certo? Não é bom que o homem esteja só. Isso era o próprio Deus falando, não é bom, porque a Bíblia diz que Deus criou todos os animais, Adão deu nome aos animais, mas porém não se achava alguém para estar ao lado do homem. Aí foi quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, certo? Far-lhe-ei uma... Olha, isso era Deus falando, isso é muito importante, meus irmãos. Nós temos a convicção daquilo que Deus quer falar conosco, certo? E Deus diz assim, olha, e far-lhe-ei uma adjuntora, certo? E far-lhe-ei uma adjuntora. O que é adjuntora? Pode ser traduzido como aquela que ajuda, certo? Olha aí, então Deus criou o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. A palavra adjuntora significa aquela que ajuda, certo? Então Deus criou a mulher não para ser escrava do homem, né, mas para ajudar o homem no papel familiar, no papel da casa. Amém, meus irmãos? Então, tanto homem como mulheres, ambos têm a sua missão, como homem, como mulher, como cristão, como cristã, certo? Não é um melhor do que o outro, certo? Deus criou um para completar o outro, certo? Então, nós vemos aqui, seguindo esse mesmo preceito aqui, certo? Seguindo esse mesmo preceito, nós vemos aqui que seguir esse mesmo preceito, o casamento, certo? É onde um ajuda o outro, certo? Na verdade, não é essa palavra que eu queria colocar aqui, certo? Então nós vemos aqui, seguindo esse preceito que Deus disse que não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora. A adjuntora significa aquele que ajuda, certo? Seguindo esse preceito, o casamento é onde um ajuda o outro. Então, um não é escravo, né? Não é escravo do outro, né? Tem muitos homens covardes que espancam suas esposas, né? Espancam filhos. Claro que a Bíblia diz que é bom se fazer o uso da vara, no caso, para ensinar o filho, né? Para repreender ele. Mas espancar, né, não tem nada a ver com isso, certo? Então tem homens covardes que espancam suas esposas, quando na verdade o papel da mulher é de ajudar o homem, certo? Deus criou a mulher para completar o homem, um completa o outro, certo? Então, seguindo esse preceito, o casamento é onde um ajuda o outro, certo? Ninguém é escravo de ninguém, certo? Nós somos escravos de Deus, escravos de Cristo, nós somos libertos. O escravo assim, na verdade, que nós seguimos, né? Esse preceito. Vamos lá. Olha aqui, a lição diz assim, meus irmãos, que o casamento deve ser monogâmico. O que é monogâmico, certo? O casamento é entre um único homem e uma única mulher. Heterossexual. O casamento é entre um homem e uma mulher, certo? É o sexo oposto. Deus criou uma pessoa com o mesmo corpo, mas com características diferentes para completar um ao outro. Então o casamento não é homem com homem nem mulher com mulher, certo? E deve ser indissolúvel, né? Quando a gente pega algo indissolúvel que coloca na água, ele não se dissolve. Então o casamento também deve ser assim, não se dissolver com o tempo, certo? Ou seja, a lição diz que a família é um projeto divino, certo? Foi a primeira instituição estabelecida por Deus. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, certo? Nós podemos ver lá Mateus 19, 6, né? Se não me engano, essa passagem que diz que o que Deus ajuntou não separe o homem, né? Vamos ver se é essa aqui mesmo. Mateus 19, versículo 6. Portanto, que Deus ajuntou não separa o homem, é a parte B. Então nós vemos aqui, meus irmãos, como é importante nós zelarmos e lutarmos pela família, certo? Pela família. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que
se nós mexermos, o que é que Satanás... Nós temos que ser o seguinte, Satanás, a Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. O que é que ele quer destruir? Tudo aquilo que Deus fez de bom. Então tudo aquilo que é bom, Satanás tenta desfazer. A família é algo bom, é algo criado por Deus. Então Satanás ele tenta destruir a família, porque tentando destruir a família, vai tentar destruir aquilo que Deus criou, que Deus instituiu, certo? Ou seja, se nós mexermos na base familiar, ela se enfraquece. Isso Satanás sabe muito bem. Por isso que a lição de hoje fala sobre isso, né? As sutilezas das ideologias contrárias à família, certo? Então nós vemos aqui, se nós mexermos na base, certo? Se nós mexermos na base de uma casa, de uma construção, o que é que vai fazer? Ela vai cair. Ela vai cair. Por quê? Porque é a base. A base é que segura tudo, certo? Por isso que nós vemos aqui que Satanás ele tenta mexer na base familiar, certo? Qual é a base da família? O homem, a mulher e sua prole, certo? Então, ou seja, nós vemos que a família e sua prole. Então, Satanás tenta destruir tudo isso. Olha, não é mais agora, pode se casar, você pode viver com quem você quiser. Né? Eu vi você vê como as coisas estão se distorcendo. Eu estava vendo uma reportagem que um homem, acho que foi, não sei se foi no Japão, não lembro qual foi o país, que ele pagou não sei quantos $1000 para viver como se fosse um cachorro. Ele se veste como um cachorro e acredita que assim é feliz porque vive como um cachorro. Então, Satanás está destruindo, né, a base familiar. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, por exemplo, nós vemos aqui que a sociedade ela depende do crescimento familiar, certo? Ou seja, Deus disse o quê? Crescei e multiplicai, certo? Crescei e multiplicai é uma ordem divina, certo? Vamos ver aqui. Eu coloquei uma pergunta aqui e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês podem botar no comentário ou vocês podem fazer essa pergunta na classe de vocês. Por exemplo, olha aqui, preste atenção, certo? Lembrando que a família é uma instituição divina e é uma ordem de Deus crescer e multiplicar, certo? Nós vamos crescer e multiplicar. Nós vemos aqui, olha, países comunistas como a China, certo? Eles criaram na década de 70 uma política chamada política do filho único. Ou seja, porque nós sabemos que a China, até então, se eu não me engano, daqui a alguns anos, vai ser ultrapassada em população pela Índia. Mas até então, a China é o país mais populoso do mundo, certo? Então a China, o governo chinês, que é um governo comunista, ele criou a política do filho único. Ou seja, na década de 70, que dizia que quem tivesse mais de um filho, certo, era punido com severas multas. Ou seja, a família deveria ter somente um único filho. Se tivesse dois, eles iam ser punidos com multas altíssimas, certo? Poderiam ser até presos se tivesse mais filhos, certo? Por quê? Porque eles queriam controlar, né, o crescimento populacional, certo? Ou seja, se nós formos pegar baseado nisso, hoje, atualmente, na China, existem 90 milhões de filhos únicos. Ou seja, 90 milhões de famílias que só têm apenas um único filho, certo? 90 milhões de filhos únicos, hoje, atualmente, na China. Então, 90 milhões de filhos únicos. Ou seja, milhões de famílias que tiveram apenas um único filho, porque senão iriam ser perseguidos pelo governo, certo? Em 2013, o governo permitiu que as famílias pudessem ter 2 filhos. Já em 2021, agora eles permitem ter até 3 filhos, porque eles querem fazer o controle populacional. O que é que vocês acham? Meus irmãos, alguém pode até dizer, mas é isso, alguém, né? Eu não, eu prefiro obedecer a palavra de Deus. Nós cristãos devemos zelar pela palavra de Deus. Deus disse, olha, crescei e multiplicai, certo? Alguém pode até dizer, irmão, mas isso é por conta da quantidade de pessoas, que é um problema. Meus irmãos, nós temos que ter o seguinte pensamento. O problema não é a quantidade de pessoas. O problema é o pecado. O problema é a qualidade das pessoas
porque não estão se desenvolvendo espiritualmente, porque estão distantes da palavra de Deus. Então, o problema não é a quantidade, mas a qualidade. Quando eu digo qualidade, por exemplo, quando a gente vê a gente compra uma fruta bonita, aquela fruta bonita, vistosa aos olhos, né? Quando a gente vai comer, ela é bem docinha. Por quê? Porque naquela plantação eles seguiram rigorosamente, não é, o que a agronomia ensina para o bom desenvolvimento de um fruto. Esse mesmo conceito vale para a nossa vida. Se nós, seres humanos, nos apegarmos na base familiar, na base bíblica, nós iremos nos desenvolver como seres humanos melhores. Se nós desenvolvermos como ser humano melhor, então é como se fosse um fruto. Se um fruto ele não teve os nutrientes corretos, o tempo de sol correto, a quantidade de água correta, os nutrientes suficientes, esse fruto vai crescer doente. A mesma forma é o ser humano. Se nós não crescermos se apegando na palavra de Deus, né, na palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada, certo? Nós também iremos crescer de forma, como é que eu posso dizer? Doentia. E quando o ser humano ele cresce de forma doentia, aí há muito espaço para o egoísmo, para o orgulho, para a inveja, não respeita o próximo, passa por cima da vida do outro, né? Pensa que pode tirar a vida de qualquer um. Então, quando o ser humano cresce de forma, como é que eu posso dizer? Doentia, só dá nisso. Então, o problema não é a quantidade, mas a qualidade. Se as pessoas se apegassem na palavra de Deus, nós estaremos no paraíso. Se todos obedecessem a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e já iremos iniciar a parte 2 desse vídeo. Meus irmãos, agora voltando aqui para a lição, nós vemos aqui, meus irmãos, como é importante nós cuidarmos, nós como família, nós cuidarmos um do outro. Para quem é casado, cuidar do seu cônjuge. Para quem tem filho, cuidar do seu filho, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, como é importante. Vamos lá, nós vamos ver aqui nessa parte aqui da lição, com a importância. Se nós não dermos atenção àquilo que realmente tem valor, iremos pagar o preço, certo? Nós vemos aqui, ó, veja, binário, né? A lição fala sobre binário, certo? O que é esse termo binário, certo? Esse termo binário significa, esse gênero binário, são aqueles que se identificam como homens ou mulheres. Ou seja, somos nós cristãos, né? Esse binário é dar razão ao biológico, né? Aquilo que Deus criou, aquilo que a natureza criou, não é isso aquilo que Deus criou. Ou seja, homem é homem e mulher é mulher. Então ele é binário, certo? É um termo, gênero binário. Então significa aquele que se identifica como homem, é homem, e aquele que se identifica como mulher, é mulher. Ou seja, homem é homem e mulher é mulher. Como nós nascemos, certo? Esse é o binário. Só que também tem um termo, o gênero não binário. Esse gênero não binário é aquele que se identifica como não pertencente a um único gênero. Ou seja, o não binário, certo? O não binário, ele é aquele que se identifica como não pertencente a um único gênero. Ou seja, ele é homem, mas não se identifica totalmente como homem. Ela é mulher, mas não se identifica totalmente como mulher. Então, meus irmãos, nós temos que ver o seguinte: esse pensamento é um pensamento totalmente diabólico. Como é que um homem pode dizer que ele não é homem? Como é que uma mulher pode dizer que ela não é mulher, se nasceu mulher e se nasceu homem, meus irmãos? Será que Deus será que a criação de Deus estaria errada? Será que Deus estava criando errado? E aí, meus, o que vocês acham? Eu botei alguns termos aqui para nós termos uma ideia. Por exemplo, quantos gêneros? Eu botei essa pergunta aqui, olha. Quantos gêneros existem? Quantos gêneros existem? A Bíblia diz que são 2, macho e fêmea. Nós podemos lá em Gênesis, como nós fizemos aqui no início da lição. Gênesis. E criou Deus macho e fêmea, certo? Então a Bíblia diz que existem 2 gêneros, macho e fêmea, homem e mulher. É o que a lição diz, certo? 2 gêneros. O mundo diz
o mundo diz o seguinte, que tem o masculino, que é o homem, tem o feminino, que é a mulher, tem o transgênero, que é meio homem e meio mulher, né? Tem o gênero neutro, que não é nenhum nem outro. Tem o não binário, que é isso aqui que a gente falou, que é aquele que não se identifica nem como homem nem como mulher. Ele não se identifica pertencente a um único gênero, né? Tem o agênero, certo? Que ele pode ser o que quiser, pode ser vários gêneros. Tem o pangênero, que ele é tudo. Isso são termos aí usados pelo mundo, viu? Isso são termos usados pelo mundo. Pangênero, que é tudo. Tem o gênero, a lição fala sobre isso aqui, olha. Gender key, que veio do inglês, né? Que ele não é nem homem e nem mulher, certo? Meus irmãos, veja o tamanho, veja o abismo que está sendo criado por pessoas que não têm nenhuma comunhão com Deus. Quem é que já viu dois espíritos, two spirit, no inglês, né? No português significa dois espíritos. Ou seja, tem um espírito feminino e tem um espírito masculino. Onde é que a Bíblia fala isso, meus irmãos? Veja o tamanho do abismo, né? Tem o terceiro gênero, olha aqui, tem isso também aqui também, o terceiro gênero, que não é nem homem nem mulher, é uma mistura dos dois, certo? E tem também aquele que não é nenhum, que não pertence a nenhuma classe. Então, meus irmãos, veja o tamanho do abismo que está se criando na sociedade hoje em dia, certo? Onde é que onde é que o ser humano tem dois espíritos? Onde é que o ser humano não é nem homem nem mulher? Ou ele é homem, como a Bíblia diz, ou é homem ou é mulher. Não tem o terceiro gênero, não existe, certo? Então, mas nós temos que ter esse cuidado. Satanás está destruindo as famílias, as pessoas, né? Nós vemos que um abismo leva a outro abismo, né? Nós vemos que um pecado, um erro, se não for corrigido, vai ter uma consequência muito maior lá na frente, certo? Problemas psicológicos, problemas familiares, tudo isso porque não estão sendo problema, só deixa de ser problema quando ele é resolvido. Enquanto ele não for resolvido, ele não vai deixar de ser problema, certo? Olha aqui, isso são dados, eu estava lendo um livro, e o livro falou o seguinte, olha, que 90%, certo? 90% dos homossexuais, né, daquelas pessoas que se declaram que são gays, eles foram abusados quando crianças. Olha aí a importância, meus irmãos, de cuidar das suas crianças, para que as crianças cresçam, né? Cresçam naquilo que realmente a criança deve ser, na inocência. Quando a criança virar adulto, aí ela pode tomar suas decisões, né? Nós não podemos obrigar uma pessoa a querer ser uma coisa, né? Mas nós devemos fazer o que a Bíblia nos ensina, né? Ensinar a criança, o menino, a menina no caminho que se deve andar, certo? E até quando ele crescer não se desviará. Então, meus irmãos, veja, isso é alarmante. Segundo uma pesquisa que eu estava lendo no livro, segundo essa pesquisa, 90% dos homossexuais eles foram abusados quando crianças, certo? Então isso é triste, meus irmãos. Criança não é para ser abusada, criança é para ser cuidada, criança é para ser educada, certo? E crescer na inocência, brincando, naquilo que aquela criança deve ser. Então, meus irmãos, quem é pai, quem é mãe, tome cuidado dos seus filhos, né? Para aqueles que são separados, que têm filhos pequenos, que casam com outras pessoas que muitas vezes nem conhecem direito, tenham cuidado dos seus filhos, certo? Não estou dizendo que toda vez quando a pessoa se separa, tem filhos, casa com outra pessoa e essa outra pessoa vai abusar dos seus filhos. Mas alguns casos acontecem, né? Então devemos ter cuidado, certo? Cuide das suas crianças. Olha aqui, olha outra coisa aqui que é um absurdo, né? Que vem tudo aquilo que vem para destruir a família, né? Deve ser erradicado, né? Por exemplo aqui, o celibatário, né? O celibato, a palavra aqui da palavra celibato significa pessoa que não se casa. Ou seja, o que é um celibato? O celibato é aquela pessoa que não se casa nem mantém relações sexuais. Então ele nem se casa e também não tem relações sexuais. Ele se privou das relações sexuais, certo? Isso é o celibato. Agora, irmãos, vamos lá. O celibato, ele deve ser, olha aqui, preste atenção, deve ser um dom para aqueles
que Deus agraciou. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele não se casou. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que o solteiro tem mais tempo para a obra de Deus, certo? Do que um casado. Porque o casado tem que ter tempo para a sua família também, né? Para o seu cônjuge, certo? Então o solteiro tem mais tempo para a obra de Deus. Mas isso não deve ser colocado como uma imposição. Isso deve ser um dom. Um dom é para aqueles que buscam e recebeu aquele dom e foi agraciado por Deus, seja vários outros dons. Nesse caso aqui, o dom do celibatário. No caso, o celibato. Paulo foi agraciado por esse dom da parte de Deus, que ele não quis se casar. Por isso se dedicou e morreu pela obra, certo? Mas não, aqui, olha, não pode ser, o celibato ele não pode ser, né, uma imposição. Por exemplo, a Igreja Católica ela erra, ela está errada em colocar como imposição para os seus religiosos para que não podem se casar, né? Vamos ler aqui, meus irmãos, a própria Bíblia diz, o próprio Paulo, que ele era solteiro, que ele não quis se casar, ele aconselha que as pessoas, que os bispos, né, que os líderes, eles se casem. Vamos ler aqui 1 Timóteo. Nós vemos aqui 1 Timóteo 3,2 diz o seguinte, olha: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Olha aqui, aí depois vocês leiam aí. Mas nós temos aqui que é o próprio Paulo aconselhando que os líderes da igreja devem ser casados, certo? Então a Igreja Católica ela erra em colocar como uma imposição para que os seus religiosos não se casem. Isso aí está errado, certo? Olha aqui, meus irmãos, outro problema que destrói a família também, né? Pais que não têm tempo para educar seus filhos, né? Eu já vi muitos pais dizer que não tem tempo para educar seus filhos, né? Olha aqui, eu devo ter isso aqui, olha. Preste atenção aqui, olha. Os traficantes, tá? Tem tempo de sobra para educar, não, né? Para incentivar os jovens a entrar no mundo do crime. Para aqueles pais que dizem que não tem tempo para educar seus filhos, certo? Para educar seus filhos, os traficantes estão assim, olha, em tempo de sobra para ensinar seu filho ou sua filha para entrar no mundo das drogas, no mundo errado, certo? Olha aqui, olha. Vou citar um exemplo aqui, Jacó, né? Um homem, nós vemos ali um homem que Deus mudou o nome dele, Deus falava com ele, mas também teve suas falhas, né? A Bíblia diz que ele amava mais José do que os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Olha aqui, um erro, né? Nós não podemos amar um filho mais do que o outro, né? Não podemos demonstrar esse amor. Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas também tinha falhas, né? Ele não dava a mesma atenção a todos os filhos, certo? Então, meus irmãos, a lição de hoje fala sobre família. Desconstrução da família. É isso daqui, olha. Desconstrução da família. Veja cada coisa absurda, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que nós devemos cuidar da família. A família é algo precioso. E quando algo tem valor, a gente deve ter cuidado para cuidar desse algo tão valoroso para nós. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Já iremos iniciar a parte 3 desse vídeo. Meus irmãos e amigos, agora voltando aqui para a parte final aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui, olha, que é dever do pai e da mãe, né, da família constituída ali, educar seus filhos, né? Nós vemos aqui, né, que é dever dos seus pais educar seus filhos, certo? Tanto da mulher, eu falei aqui na outra parte, aqui na parte 2 da lição, que tem muitos pais que muitas vezes, tanto o homem como a mulher, diz que não tem tempo para educar seus filhos. E para aquelas pessoas que não têm tempo para educar seus filhos, né, os traficantes, as pessoas que estão no mundo errado, está cheio de tempo para educar seus filhos no caminho errado. Não educar, ensinar no caminho errado, certo? Ensinar o errado, certo? Então, meus irmãos, vocês podem ver lá Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 9, e Provérbios 1, capítulo 1, versículo 8 e 9. Fala sobre a educação dos filhos, né, no que deve se ensinar, né, de acordo com a palavra de Deus. Você já ouviu falar daquela expressão, né? Pais
Pais ajustados, certo? Pais ajustados, filhos ajustados, certo? Pais ajustados, filhos ajustados, certo? Vemos tudo isso aqui, certo? Ou seja, a própria lição diz que famílias fortes formam igrejas fortes. Famílias fortes formam igrejas fortes. E ao contrário também, igrejas fortes fortalecem a família, certo? Ou seja, a igreja, ela é uma entidade terapêutica que cura, através da palavra de Deus, a família, certo? Nós vemos isso aqui. Ou seja, então nós entendemos, a igreja é uma entidade terapêutica que cura, através da palavra de Deus, a família. Amém, meus irmãos? Ou seja, são direitos, são deveres dos maridos, das esposas e dos filhos, certo? Cada um tem o seu dever. Nós podemos ver aqui em Efésios, capítulo 5, 21 ao 33, e Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vamos ler aqui para finalizar? Livro de Efésios, capítulo 6, versículo, diz assim: olha, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Né? Então vocês podem ver aqui. Depois vocês podem ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, né? Que fala também sobre isso. Né? Diz assim, olha, vós mulheres, não é? Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Né? Nós vemos aqui, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aí agora a parte dos maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar e purificando com a lavagem da água pela palavra. Então nós vemos aqui, meus irmãos, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a mulher deve se sujeitar ao marido. E o marido deve amar a sua esposa, certo? Fazendo isso, estão ali em conjunto, certo? Meus irmãos, nós vemos aqui que no Antigo Testamento, mais ou menos 20 famílias formavam um clã, certo? Formavam um clã. Nós vemos isso aqui no Antigo Testamento, né? Era uma família já grande, né? Era um clã, era uma família, não é? Onde tinha o poder do patriarca, né? Onde tinha desde o Antigo Testamento as mães, os pais tinha aquele temor, né? Aquele cuidado, aquele respeito. E esse respeito hoje muitas vezes está sendo deixado de lado, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que olha, faça cultos domésticos na sua casa, não é isso? Faça cultos domésticos. Pai e mãe são os alicerces da casa, da família. Olha aqui, olha, veja que importante. Tanto o pai como a mãe são os alicerces da casa e da família, certo? Ou seja, cuidar da família é obedecer a Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina, não é isso? Nós vemos aqui que o próprio Lutero ali, ele vinha a família como a base da sociedade. Ou seja, né? Nós vemos aqui, olha, veja, dentro da família, né, muitos homens têm se acovardado e abandonado suas mulheres, as suas mulheres não, perdão, no singular. Muitos homens têm sido covardes e têm abandonado sua mulher com seus filhos, certo? Nós vemos que tanto o homem como a mulher têm um papel fundamental para a educação dos filhos. Por quê? Porque o menino ele vai tentar imitar o quê? O pai. E a menina vai tentar imitar a mãe, certo? Então, tem esse jogo. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, lá em Provérbios 22:6, né? Instrua, ensina, educa o teu filho no caminho que se deve andar, que até quando ele envelhecer, não se desviará. Então, instrua, eduque, ensina. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui, meus irmãos, que casamento blindado forma uma família blindada. E uma família blindada
forma um casamento blindado. E o que é que blinda o casamento e o que é que blinda a família? Deus. Então Deus, ele blinda o casamento e blinda a família se tanto o homem como a mulher, o marido, a esposa, os filhos ouvirem a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, é de extrema importância nós se apegarmos à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos blinda, ela nos ajuda. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.